Ficou como Top 1. bolsas da Ásia fecham em mistas após dados japoneses. Ai, não sei. Nossa, não é possível. Quem que escreveu essas notícias aqui, ó? Colocou essa notícia no primeiro aqui, ó. Eu vou ter que dar aquele famoso cubi pro nosso editor aqui, né? Pro nosso roteirista aqui que colocou essa notícia aqui que no mínimo deve ser aquele gordinho do Pitágoras, né? Mas aquele lá a gente vai ter que dar a gente vai ter que dar um jeito nele. Obviamente as bolsas da Ásia, né? Ah, eu acho que se você for ver de forma global, né? A economia do mundo ela está em decadência, né? O Japão, né, está em decadência, a Europa está em decadência e os Estados Unidos estão em decadência. Aí você fala assim, quem que está na ascendência, né? Por incrível que pareça, o nosso querido e amado, né, Brasil está em ascendência, obviamente. Porque aí você fala assim, mas por que aquele país desgraçado que não tem nada e ainda vai eleger um presidente ignorante que não tem nenhum dedo na mão? Obviamente, esse vai eleger isso daí. Só que o Brasil é o celeiro do mundo, né? É o celeiro do mundo. E hoje em dia não adianta você ter smartphone, não adianta você ter tablet, não adianta você ter carro, não adianta você ter casa. Você tem que ter o que, Harumi-chan? Comida. Você tem que ter comida. O resto, Água e comida. entendeu? Exatamente. A Harumi-chan disse aí ó, a palavra mágica. Água e comida. Água e comida. Se você não tiver água e comida, você não consegue sobreviver, né? E o planeta com 80 bilhões de pessoas, muita gente fala assim, mas o gás na Irlanda subiu tanto, mas culpa é do Putin, essa guerra da Ucrânia, sabe? É da Rússia, Ucrânia, não tem nada a ver isso daí. Não tem nada a ver. A falta dos produtos comestíveis, das energias, está muito, né, quem além da guerra Ucrânia e Rússia. Isso já vem de anos e anos, entendeu? Já vem de anos e anos, né? Ou você acha, né, Harumichi, ou você acha quanto tempo vai durar, né, o estoque de petróleo no mundo? Quanto tempo vai, não é? Quanto tempo vai durar o estoque de água no mundo? O estoque de trigo, o estoque de soja, de milho? Quanto tempo vai durar? Né? Aí você fala assim: não, não, aqui no Japão tá tudo tranquilo, né? Nós temos frango japonês barato, nós temos porco, carne de porco japonês barato. Ah, é? Ah, é? Então esse porco come o quê? Esse porco come o quê? Não é o trigo, não é o milho, Exatamente, nessa questão. não é o milho, Questão. não é? Essa galinha que bota os ovos que custa 200 ienes no supermercado japonês, que custa 2 ou 3 dólares no supermercado da Irlanda. Esse frango para botar esse ovinho, aquele redondinho assim, ele come o quê? Milho da onde? Eu nunca vi falar que na Irlanda tem vastas e vastas plantações de milho, que dá e sobra, que dá até para dar para as galinhas. Nunca ouvi falar isso. Da onde que vem? Da Ucrânia, da Rússia, da Austrália, do Brasil e alguns países míseros aí, né? Da África, do continente central americano, que seria o México. Coisa pouca, coisa zero quase. Aí você fala assim, não, mas os Estados Unidos são enormes produtores de milho. Claro, mas eles exportam isso daí? Que adianta?
que adianta você ser um grande produtor de milho, soja e trigo se você come tudo? Adianta? Então hoje, basicamente, o mundo vive às custas, por incrível que pareça, da Austrália, que produz mais do que consome, do Brasil, que produz mais que consome, porque ele destrói, ele mata os pobres do Brasil, né? Então ele prefere vender para fora do que alimentar os pobres coitados do Brasil, sabe? Que não tem um tostão para pagar o quilo do milho, entendeu? Então é falar, não, você não tem dinheiro, então eu vou vender para fora. Essa é a situação do Brasil. Então seria a Austrália, né? Que tem uma população muito inferior ao Brasil, então ele produz muito mais, ele pode exportar. O Brasil, que é um país ganancioso, sem vergonha, totalmente absurdo, que ele mata as criancinhas do Brasil, né? Já diz aquela letra do Renato Russo, do Legião Urbana de 1980 e bolinha, né? Que fala que mata as criancinhas do Brasil. É verdade, o brasileiro mata as criancinhas, não quer saber. Ele exporta tudo que ele produz. Vídeo café brasileiro, vídeo trigo, vídeo soja, vídeo milho. Ele exporta tudo que ele vende, entendeu? Por quê? Porque o exterior paga muito mais. É complicado. É, hoje em dia o mundo está assim, visando muito lucro. Lá na frente a gente está vendo, a gente vai ver. Então, basicamente, Harumi-chan, igual fala que a bolsa das Ásias mistas após os dados japoneses. Por quê? Porque o Japão é um país consumidor. A China, Harumi-chan, a China, hein, que tem 14 bilhões de pessoas, 25% da humanidade é chinesa. 25% da humanidade é chinesa. E eles não exportam 1 quilo de milho. Os Estados Unidos não exporta 1 quilo de milho. A China não exporta 1 quilo de milho. A comunidade europeia, eu não vou nem falar, ué. Não vou nem falar. Nem tem milho, nem tem soja. Só tem trigo. E a maioria, 90% do trigo vem da onde? Responde, Arutia. É, Vem daquele país azul e amarelo. mas é por isso, 90%. exatamente, que eu coloquei em um dos tópicos aqui da Europa mesmo, esse impasse que teve, né? Ontem foi fechado o acordo, né? O acordo entre Rússia e Ucrânia Do e canal, alguns né? outros países em questão da importação e exportação de, como eu tinha colocado aqui, como um dos tópicos, porque isso foi muito importante, tanto que há 1 hora atrás foi divulgado uma notícia que eu fiquei assim totalmente surpresa, né? Porque a União Europeia chegou a chamar esse tratado de uma esperança no fim do túnel, por exemplo, que seria para essa guerra, que durou alguns meses, né, esse acordo que estava sendo avançado, que era para ter sido, né, durado, era pra, né, deve durar, eles tinham colocado como 120 dias, com um centro de monitoramento e coordenação estabelecido em Istambul, aqui, sim. Aí, nisso, falando assim, ao pé da letra, o acordo seria em que, aqui, sobre o estoque da safra, tanto anterior quanto o dessa safra, que seria nada mais nada menos que, em questão, a exportação e exportação, ou seja, os portos da Ucrânia. A Rússia assinou ontem, sexta-feira, que não atacaria, não, assim, por exemplo, enviaria mísseis ou não influenciaria na parte dos portos quando tivesse feito essa parte da exportação e importação de produtos, alimentos, a parte da safra. Porém, isso eu tinha colocado como notícia número 1, hoje mesmo.
Há uma hora atrás eu estava conferindo as notícias mais uma vez e aí atualizou que, segundo as atualizações, a gente ainda não tem muitas notícias, foi só mais ou menos eles passaram por cima, porque ainda eles estão investigando o que está acontecendo. Uma hora atrás foi divulgado que hoje, sábado, a Rússia atacou, enviou mísseis, dois mísseis, para atingirem a cidade portuária de Odessa, na Ucrânia. Ao sul, Ou né? Ao seja, sul da Ucrânia, né? sim, ou seja, ontem assinaram um contrato e hoje já estão, assim, tomando atitudes totalmente controversas. Eu acho que basicamente assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Aí você fala assim, ah, mas qual que é a briga de marido e mulher, né? A Rússia e a Ucrânia, eles já têm uma história milenar, né? Milenar não, trilenar, né? De 3.000 anos, né? Aí você vai e fala assim, nós que estamos vivendo no Japão, ou quem tá no Brasil, né? Assim, não, a Rússia é malvada, né? A Rússia que invadiu, né? Mas Harumi-chan, ou todo mundo que tá aqui vendo assim, vocês já pararam para ver, né? É, não tem um outro lado da moeda aí, né? Vocês já pararam para ver isso daí? Aí você fala assim: ah, não, mas é que depois do acordo, né, firmado, a Rússia atacou, entendeu? Mas é, depois do acordo firmado, quem falou que esse acordo tá firmado? Quem Eu falou? acho que Quem assim, falou? eu Não acho foram as que agências de notícias, né? Não foram as agências de notícias prós ucranianas, mas né? tem tudo uma imprensa também, assim, eu acho que claramente pode ser que não que seja, pode ser que, porém, para que tomar essa atitude, mesmo que tivesse assim, entrando em questão, Exato, Harumichan. assinar ou É não. isso daí, é isso daí. Pra que assinar um acordo, né? E no outro dia atacar uma cidade portuária? Pra quê? Sendo que esse acordo foi assinado por quem? Por quem? Pelos representantes do tanto Pelos dois, da então, pelos representantes dos dois países. Pra quê? sim, Então você tem que avaliar todas as notícias e pensar, né, que as notícias que você recebe, que a gente recebe, são verdadeiras, não, sim. sendo que em briga de Não, então, a mulher, gente tem que contestar, em claro. briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por quê? Porque ninguém sabe o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Ninguém sabe, não é? Ou os estados, né, que a Rússia dominou hoje e os como fala, as pessoas que estão sobre domínio russo estão querendo passaporte russo e estão vivendo normalmente, estudando em russo nas escolinhas, nas pré-escolas. Isso daí não é verdade? Não é verdade que os ucranianinhos lá, eles estão com passaporte russo agora, que lá é país da Rússia, né? Todo o leste da Ucrânia. Aí você fala assim, ah não, mas é porque eles dominaram a força tal. E aquela ilha que chama Crímea, né? Eu nem sei como que chama Crímea em português, ô, Zé, produção. É Crímea, não tem uma ilha ali na ponta da Ucrânia, Harumichan, que eles dominaram em 2014? Crimeia, né, Harumichan? Ó, hum, Não tem uma ilha hum, que chama Crimeia, que eles dominaram em 2014, hein, ó, Harumichan? 2014 são 8 anos atrás. E hum. lá tá tudo uma paz. Todo mundo com passaporte russo, todo mundo sabe. Cê é doutrinado, vamos supor, tá certo, tá doutrinado. Mas eles estão doutrinados há 8 anos. Então tá tudo uma maravilha para eles. Tá tudo uma maravilha. O que que tá uma guerra? O que que tá. é, as pessoas estão morrendo, umas se matando as outras? Na Ucrânia. Aonde que é a Ucrânia? É Kiev e aos seus redores. Porque a região leste já está dominada pela Rússia. E já está todo mundo com passaporte russo, entendeu?
Por quê? Porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ali é um povo só. É um povo só. É um povo só. Lá todo mundo fala russo e ucraniano, entendeu? É um povo só. É a mesma coisa você querer dividir o estado do Paraná. É o estado do Rio Grande do Sul. Lá tem brasileiros, tem russos, tem alemães. Aí você fala assim, ah, não, então quem não é alemão, tá, vão matar todo mundo. Aí vai fazer o quê? Mata todo mundo, vai fazer o quê? Não é? Ah, não. Quem Mas não aí for, não é quem... assim. É, então, quem for russo, ah, não, quem for russo recebe passaporte russo. Quem for ucraniano vai para como fala, para pro celeiro da morte. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Sendo que é uma guerra, né? Então, por isso que eu falo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o que é uma guerra. Agora, se você sai na rua aqui, né? Eu saio na rua aqui, na cidade onde sua mãe mora, né? Eu pego lá um cara lá, mato na rua, eu sou condenado, né? Sou condenado à prisão, morte e tal. Agora, numa guerra, você não tem. Como que você vai condenar um soldado russo, um soldado ucraniano? Aí falou, não, o soldado ucraniano matou. O russo matou criancinha. Uma criança de 3 anos de idade, 1 ano de idade, 6 meses de idade. Mas vai fazer o quê? É uma guerra. É uma guerra. Então, as mídias ocidentais, elas costumam, ah, não, atacou um míssil russo, entendeu? Conseguiu destruir uma escola de criancinhas da Ucrânia. E o vice-versa, não tem? Se é uma guerra. O vice-versa não tem? Então a Ucrânia não está atacando os russos. A Ucrânia não está atacando a Crimeia. A Ucrânia não está matando ninguém. Acho que não é essa questão. Guerra é errado do começo ao fim, porque um tá atacando o outro, realmente. Porém, o estopim foi a Rússia começou a atacar assim do nada, porque não Então, sabe, tem toda a história, mas independente da aí que tá história, a assim, situação, tudo isso é entendeu? sempre questão, Aí que tá a tudo é situação. sempre questão de território. Aí que tá a situação. Quem tá na Europa Ocidental, né? Quem tá na Europa Oriental, né? Só a Polônia, né? Que tá ali viscerada em apoiar os Estados Unidos. Mas quem tá na Europa Oriental, né? Que seria Sérvia, Hungria, entendeu? Bulgária, eles estão apoiando a Rússia ou estão em estado inerte. Por quê? Porque quem começou a guerra foi a Rússia. Ah, tal, quem começou a guerra? Você pode provar que quem começou a guerra foi a Rússia? A guerra é quando você dá um tiro e alguém morre? Ou é quando você faz uma diplomacia errada, você começa a matar, né, os russos que estão lá no leste da Ucrânia? Porque tem provas. Tem provas que o Zelensky não, ele não excluiu dois diplomatas do país dele, né? Que eram amigos dele, ele não excluiu dois diplomatas, né? E esses diplomatas foram condenados à morte a tiro de bala sem julgamento. E a Ucrânia é isso daí, sempre foi. Sempre foi a Ucrânia, foi isso daí. Ninguém fala isso daí. O que que era a Ucrânia antes? Como os russos estavam sendo oprimidos. Aí você fala assim: ah, não, mas isso daí eu não sabia. Mas se você não sabe, é porque é um erro seu. É um erro seu. Se você estudar direitinho, né, Harumi, né? Você que é uma pessoa, estuda, procura estudar aí na Europa. É difícil. É difícil estudar aí na Europa, porque ninguém dá informação para você. A BBC não dá informação para você, os Eu acho que colégios, os independente de onde, professores. hoje em dia é muito difícil, assim, com a internet é bom e é ruim, porque a gente tem muita fake Não, news não também. tem, Harumi-chan. Aí que você se engana. A internet em si. Por isso que existe metaverso. Entendeu? Por que que tá querendo se criar metaverso? Porque Facebook, Instagram, YouTube, eles estão dominados. Twitter, olha o Twitter. A ridicularidade que virou o Twitter.
Eles estão dominados pelas potências do Ocidente. Então você só vê o que você quer, ou não é? Se você quer ver foto de mulher pelada, você vê foto de mulher pelada toda hora. Só aparece foto de mulher pelada. Se você quer ver futebol, só aparece foto de futebol. Se você quer ver Mas isso foto é questão de de você, pessoas. mas é questão de você correr atrás do contrário, Não, assim, é não você tem o ir contrário. contra a maré. Não tem o contrário, Harumichan. Não tem o contrário. Não tem a versão da Rússia. Não tem a versão dos originais. Por que que não tem a versão dos originais? Porque são todos deletados, obviamente. O Donald Trump não foi deletado? Muitas pessoas eloquentes no mundo foram deletados das mídias sociais. Por quê? Porque eles estavam errados. O Donald Trump estava errado em ovacionar os seus eleitores e invadir o Congresso Nacional, sendo que ele tinha dúvida se ele tinha ganhado ou perdido. Onde que está o erro dele? Ele foi julgado e condenado? Ele não foi julgado e condenado, mas o Twitter deletou ele automaticamente, simplesmente. Por quê? Porque ele não adentrou o sistema. Qual que é o sistema? O sistema é o certo são os ocidentes. O errado são as pessoas que não estão adequadas a esse pensamento. Aí você fala assim: ah, não, mas eu não quero saber disso daí, eu quero viver a minha vida, eu quero ver o sol, o ar e tal. Ué, isso daí você vê em qualquer lugar, você sai para fora, você vê. Agora, dentro da internet, você não tem liberdade. Você não tem, por isso, né, que está se criando uma nova mídia que chama Metaverse, né, Web 3.0, entendeu? Que tenta se libertar, né, do Facebook, do Instagram, do YouTube e do Twitter. Por quê? Porque você não é possível, Harumi-chan, que você não sente que quando você abre o seu Instagram ou abre o seu YouTube, você vê alguns vídeos que você quer ver. Não é Não, mas é possível. exatamente isso. Se você. Mas é exatamente isso. Exatamente. Você está sendo enganada, entendeu? Isso, Não, não, obviamente. porque é exatamente. Se você, por exemplo, você abre o Instagram, você vai ver, eles colocam tudo que você quer ver lá. Mas se você começar a pesquisar outra coisa, ou se você for em outra rede Tudo social, não. ou se você for em algum outro. Eles colocam o que você quer ver. Eles colocam o que Exato. você quer ver. Você não quer ver uma pessoa falando igual eu. Você não quer ver uma pessoa anti as suas opiniões. E Não, eu acho que não. é isso que todo mundo está percebendo. Todo mundo está percebendo assim, ó, tem alguma coisa estranha. Eu só vejo o que eu quero ver. Eu não vejo o que eu não Ah, mas quero todo. ver. Sim, exato. Ó, todo mundo caiu, não todo mundo, mas a maioria das pessoas caíram na real quanto a isso em termos de questões de redes sociais, sim. Mas eu acho que assim, não só porque a gente tem uma rede social que a gente é só limitado àquilo. Por exemplo, eu uso meu Instagram para coisas diferentes, por exemplo. Só que aí, por exemplo, eu tenho o Google como uma outra ferramenta Isso de é tudo pesquisa. controlado, Harumi-chan. Isso é tudo controlado. É tudo controlado. Você vive num mundo controlado. Você vive num mundo controlado. Tudo que você fala, tudo que você posta, tudo que você tenta se. Tudo que a gente tenta fazer aqui no nosso canal é tudo limitado, entendeu? É tudo limitado. Por isso que eu falei para a produção, vamos partir para o metaverse, para o Web 3.0. Aí a produção falou, ah, eu não sei nem o que que é isso, entendeu? Mas é isso. É o que todo mundo procura, entendeu? A liberdade de expressão real. A liberdade. Você limitada e você não sabe. A gente é limitado e a gente não sabe. A gente não sabe que a gente está limitado. A gente está virando um robô. A gente está virando um robô. Um robô. Por quê? Porque obviamente, você só quer ver o que você gosta. Você só quer ver o que você gosta. Ninguém quer ver o que não gosta. Uma opinião contrária. Jamais alguém quer ver uma opinião contrária. Por Não, quê? eu não acho que Por jamais quê? alguém quer. Não, é porque ué, exatamente, ué.
Você abre o seu YouTube, você só vai ver o que você gosta. Se você gosta de música, só vai aparecer música. Se você gosta de Marte, só vai aparecer Marte. Se você Mas gosta por isso que de. rede social não é questão. Eu não acho que rede social é questão de você ter expandir o seu conhecimento. Eu acho que rede social é classificado como entretenimento ou lazer. Eu acho que seria isso. Agora, uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta para você ir adiante e ter seu conhecimento não seria mesmo rede social. Não, obviamente, você o seu, o seu leque de conhecimento, ele vai estar ligado à rede social. Não tem como você se desligar. Ou você entra no Google, entendeu? Ou você entra no YouTube, ou você entra no Facebook, ou você entra no Instagram, ou você entra no Twitter, entendeu? Isso daí, ele vai lesando a sua mentalidade. Ele vai Mas é por lesando a isso sua que existe, mentalidade. mas é por isso que a gente vai e faz pesquisas por livros, muitas das vezes. A gente tem que ver todo o material. A gente não pode só, por exemplo, chegar e pesquisar no Google. Ah, eu quero saber isso. E ficar por aquilo mesmo. Não. Ele vai te dar um ponto de vista. Aí você tem que procurar um outro ponto de vista. Vai estar ligando os dois e falar, ah, não, Não, então, realmente, qual esse o faz ponto de sentido com vista? esse ou esse não Qual faz. outro ponto de vista? Por exemplo, se é uma questão Existe assim, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Qual outro ponto de vista que você tem? primeiro a gente tem que analisar os fatos históricos, os fatores, o porquê. Se tem alguma coisa lá atrás que aconteceu, porque do nada não ia começar, né? Teve algo na O que que teve? história O que que para teve? ter começado esse O conflito. que que teve? Nisso, Qual que é o seu conhecimento sobre então, isso? isso O seu realmente, conhecimento sobre isso você vai perguntar para o seu pai, para sua mãe ou para o professor Milton? Ou você vai ver nas mídias sociais? e ainda pesquisar por livros, todos e ainda pesquisar por livros. Porque eu acho que assim, para você Livro ter o escrito, seu. é o que eu tô falando, Não, Harumi-chan. Livro escrito, né? Livro escrito impresso é a mesma coisa que livro digital. É a mesma coisa. Igual aqui no Japão. O Japão, ele conseguiu, ele conseguiu é, invadir é, 10 países na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu invadir mais 5 países. Em duas guerras mundiais, ele conseguiu invadir 15 países do leste europeu. Você vai numa escola japonesa, tem um A falando que o Japão invadiu esses 15 países. Não tem. Não tem um A falando isso daí. Não é livro, cara. O livro é a maior idiotice que existe hoje no mundo. Por isso que eu falo que aquele livro preto é a maior idiotice que existe no mundo. Se você vai querer ver uma coisa verdadeira, aí você fala assim, mas aonde que você vai ver a coisa verdadeira? Não existe. Não existe. Simplesmente mas é não por isso. existe. Exatamente, porque não é uma fonte. Eu acho que é exatamente esse ponto. Não é que você tem que acreditar no que te falam, é no que você acredita. Entendeu? Essa é a questão. É você procurar por livro, é você ver nas redes sociais, é você ver todo esse negócio errado das redes sociais, é você juntar com isso, juntar com opiniões de Não, as redes conhecidos sociais, e você ter a sua própria Harumi-chan, opinião com aonde tudo estão, isso. aonde que tá, né, a capital a central do YouTube? Fala pra mim, aonde que tá a capital do YouTube? Aonde que tá a Ah, não, capital mas do Facebook? Não, exatamente, não, 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 muito lá. exatamente não, Não, Harumi. a gente Exatamente não. Aonde que está? Responde pra mim. Aonde que está a capital do nos Instagram e do Estados Facebook? Unidos, Aonde que nos está a capital Estados do Unidos, YouTube? Aonde que está a nos capital do Estados Twitter? Unidos. Aonde que está a Não, a capital gente do sabe Google? disso. É por isso que a gente diz que é Então, manipulado e a gente sabe disso. então, A gente sabe disso. então você vai falar que Mas vai procurar a nos gente livros, compartilha tal. Não é opiniões ignorância? por lá. É ignorância, por Eu quê? acho que Porque é um você vai conjunto de procurar, tudo. Eu acho que é você um vai conjunto de sair do tudo. YouTube, você vai sair do Wikipédia, você vai sair do Google para cair aonde? No passado, no atraso.
Não passado, mas é para ter mais, mais, Não tem mais nada conteúdo, lá, Harumi. mais Não tem nada informação. lá, Harumi. Não tem nada lá. Obviamente não tem nada lá, porque tá tudo impresso da forma que as pessoas querem que impressam. Por que que você acha que YouTube, Instagram, Facebook, eles querem que você veja o que você quer? Por que que você acha que eles querem que você quer? Em todo o marketing por trás também. Exato, é. Então esse marketing que é a doença, é o câncer do mundo. Por conta do capitalismo. É o câncer do mundo, então ninguém. Então, quer dizer, a gente, né, tá 2, 3 anos aí divulgando, tal, tal, tal. Mas ninguém, sabe, ninguém fala assim, ah, pô, entendeu? Eu tô entendendo. Por quê? Porque tudo que eles querem ver tá ali na palma da mão. Tá ali na palma da mão. Tudo que você quer ver, tudo que eu quero ver, tudo que a produção quer ver, tudo que as pessoas querem ver tá na nossa palma da mão e nós estamos sendo escravizados. Só que ninguém liga o botão de alerta, entendeu? E fala tá tudo bem, tá tudo normal. A Rússia é malvada, né? Bom, para você ter uma ideia, você sabe por que os Estados Unidos e a Inglaterra apoiam veementemente a Ucrânia? Você sabe por quê? Porque eles querem toda a riqueza da Sibéria. Por quê? Porque eles acham que o mundo está acabando. Aí você fala assim: ah, mas por que que eles acham que o mundo está acabando? Porque Elon Musk, Jeff Bezos, todas as pessoas que têm consciência mental querem partir para Marte. Aí você fala assim, não, mas o cara vive no mundo da Lua. Elon Musk, que é o dono da Tesla, Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Os caras vivem no mundo da Lua, os caras são loucos. Não, não, é o contrário. Vocês que estão vendo esses negócios todos aí no, né? A Rússia é malvada, entendeu? O Japão o kamikaze que morreu na Segunda Guerra Mundial é malvado, entendeu? A história não explica isso? Lê os livros impressos lá. Estados Unidos salvou o mundo junto com a Inglaterra. Salvou o mundo do quê? Do, 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 como fala? Do maléfico Adolf Hitler, do fascista Mussolini e do invasor Hirohito, imperador japonês. Isso que explica a história. E o outro lado da história? E o outro lado da história? Ninguém explica, entendeu? Aí o que que você tem que fazer? Você tem que estudar, você tem que entender, ué. Você tem que entender, ué. Por quê? Por que que o Hitler queria matar, exterminar os judeus? Por que que Mussolini queria dominar toda a Europa? Por que Hirohito queria invadir a Rússia? A Rússia não, queria invadir. A Rússia também, né? Queria invadir a Coreia, a Rússia, as Filipinas, a Indonésia. Por quê? Por quê? Tem alguma explicação? Ah, não, é porque o cara era louco. O cara era fascista, era louco. Obviamente que não, né? Obviamente que não. Tem um motivo. E esse motivo ninguém quer entender, ninguém quer, entendeu? Como fala? É céu, inferno e, né? E seja, né? O que acontecer. Mas a gente não quer passar isso daí. A gente não, por que que a gente fala? Aí fala, ah, mas por que que você faz aquelas coisas lá que não tem graça? Ó, 10 notícias da semana do Japão, e tal. Não, é para conscientizar as pessoas, para a gente entender como que é o mundo, entendeu? Para nós entendermos o que que é o mundo, o que que acontece, né, no mundo, né? De verdade. De verdade. Aí você fala assim: "Ah, não, mas eu não quero entender o que é o mundo. Meu negócio é comer McDonald's, tomar Coca-Cola, entendeu? Quem faz isso também tem o direito de entender o que, entendeu? Quem faz isso também tem o direito de entender o que que é a verdade, né? Então a gente tem que procurar a verdade, né?
por trás das mentiras que tem, ué. Aí você fala assim, ah, não, mas você tá pensando em coisas erradas. Obviamente que não, ué. Se eu tivesse pensando coisas erradas, ninguém queria ir para Marte, entendeu? Em menos de 2 anos. Por que que o pessoal tá desesperado querendo ir para Marte? Você acha que é porque é hobby? É hobby. Não, é hobby, eu quero ir para Marte. É o meu hobby, entendeu? Por quê? Não tem um motivo? Não tem um motivo? E qual que é o motivo? Você sabe? Alguém sabe qual que é o motivo? Não Se sei ninguém dos sabe. grandes empresários, mas a lógica seria, na verdade, porque aqui o planeta não está dando mais. A gente tem que procurar por novos horizontes, porque a gente está destruindo aqui o planeta. Exato, exato, é. Exato, a falta de energia, a falta de gás. Ué, você tá na Irlanda aí, Harumi. Você tá na Irlanda, se você for ver pelo, como fala, pela latitude do planeta, você tá num lugar que é equivalente a Hokkaido, né? Hokkaido. Você tá num lugar que se não tiver gás, né? Se não tiver pelo menos gasolina, ou será um pedaço de pau para você aquecer no inverno, você vai morrer de frio. Exatamente. Você vai morrer de frio, não é só você, as pessoas que estão em País de Não, Gales. todos, sim. Então, né? Aí as pessoas estão aí, ah, não, ah, o Putin tá errado, entendeu? Ah, não, não sei o quê. Ah, a Ucrânia quem atacou primeiro foi o Putin, entendeu? E quem atacou diplomaticamente ou matando os russos que viviam no. Porque lá na Ucrânia, Harumi, vive russo até em Kiev, Sim, não é? Aí se você falar assim, não tem uma mínima possibilidade do presidente Zelensky tá exterminando todos os russos que moravam na Ucrânia? Não tem essa possibilidade? Aonde que tá isso nas mídias ocidentais? Procura aí no Google aí. Presidente Zelensky da Ucrânia em 2019, que foi a data correta, começou o extermínio de russos que viviam na Ucrânia. Pesquisa isso no Google, Wikipedia, Facebook, tudo que você quiser da mídia ocidental. Quero ver que se aparece alguma coisa. mas então como que o Bigodinho sabe disso? Obviamente, porque é por estudo. Estudo, você começa, entendeu? A Todo dia? entender, você começa a entender, entendeu? E é escasso, realmente é escasso. É escasso as informações, tem muitas informações falsas, né? Então você tem que saber filtrar, né? Você não pode absorver tudo. Só que se você entender um pouco de história, entender um pouco do que está acontecendo, você pode informar as pessoas da forma correta, entendeu? E é isso daí que a gente está procurando passar, né? Aí você fala assim, Sim. essas 10 informações, mas são 10 informações verdadeiras, né? Se, igual eu falei para todo mundo aqui na live passada, traz aqui um economista para me provar o contrário, né? Traz um historiador para me provar o contrário, se não é isso daí. Por quê? Porque são fatos verídicos, né? Fatos verídicos. Não é, eu não tô repetindo alguma coisa que alguém falou, entendeu? Uma soma de um mais um é dois. Eu tô falando alguma coisa que eu tenho convicção, né? Então, muita gente está falando isso daí. Eu ouço essas informações, igual, por exemplo, o presidente Zelensky, ele começou esse extermínio dos russos na parte leste da Rússia em 2019. E em 2019, o presidente Putin da Rússia, ele já começou a alertar. Ele já começou a alertar, inclusive tem, né, informações aqui, até aqui no Japão, né, que ele começou a alertar a OTAN, né? Falou assim, ó, né, a Ucrânia, né, de forma racista e nazista quase, né? Eles têm exércitos que estão, né, exterminando as pessoas que residem dentro da Ucrânia.
Não é claro, é claro. Por que que a Rússia ia invadir a Ucrânia de uma, sabe, igual você falou, a Rússia que deu o primeiro soco. Por que que eles iam dar o primeiro soco sem motivo nenhum, se tava tudo na paz e amor? Por quê? Porque eles iam querer o quê da Ucrânia? O que que eles querem da Ucrânia? Na Ucrânia não tem nada. O que que tem na Ucrânia, Harumi? Território. O que que tem na Ucrânia? É tudo questão de território, não é? Eles nem têm Não, assim, um então, é motivo por território. trás. É Vamos aquele supor, negócio que eu você tava falando, falou. território. É, exatamente, você falou território. O que que tem de valioso no território da Ucrânia? Tem algum Não mar é só em questão de fantástico? valioso. É, então, tem algum mar Não, exatamente. fantástico? É Tem só em questão das alguma terras, terra é que em dá questão de ouro? falar, eu conquistei. Tem alguma Não, é terra que só dá aquela ouro? questão mesmo de expandir o território da Rússia e eles dominarem Claro lá que o não, é. território. Sendo que, como que eles iam expandir um negócio que era deles? A Ucrânia não existia até 1990. A Ucrânia era a União Soviética. Tinha Ucrânia antes de 1990? Mas então, a partir de algum momento se criou, Então, a por Rússia. meio de guerras Não, não também. teve guerras, não teve guerras. Em 1990, o presidente da União Soviética, é, de nome Gorbachev, né? De nome Gorbachev, que tinha uma mancha na testa, ele falou assim: ó, nós vamos dissolver a União Soviética, que se constrói de basicamente 10 ou 15 países, né? Incluindo a Ucrânia, Azerbaijão, Bielorrússia. Nós vamos se dissolver pacificamente, né? Só que em contrapartida, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Que tem como chefe poderoso os Estados Unidos, né? Que é o país mais decadente do mundo. Nós não queremos que essa OTAN se adentre ao nosso quintal. Ao nosso quintal, o que que é? É a Ucrânia e a Bielorrússia. Por quê? Porque nós somos irmãos, primos. Nós somos primos. Então se teve até esse tratado assinado em caneta na Bulgária em 1991 e como fala, o governo americano assinou também esse tratado, falando que não ia, né, colocar a Ucrânia dentro da OTAN, entendeu? Então já estava tudo acordado, falou assim, então é um tratado assinado, tudo, então tá bom, então tá tudo assinado, então, vamos supor, eu sou casado com você e nós temos um filho. Aí eu falo, oh, Harumi-chan, tudo bem, você pode ficar com o nosso filho, só que aos domingos eu quero ver ele. Não tá tudo certo? Assinado, tudo certinho, assinado, tá tudo assinado. Hum. Aí, de repente, você fala assim: ah, não, domingo você não pode ver o seu filho. Aí a Rússia falou assim: ué, mas como que não? Como que vocês vão colocar a Ucrânia na OTAN se estava tudo assinado, acordado, falando que vocês não iam colocar a Bielorrússia e a, OTAN, e a Ucrânia na OTAN? Tudo bem, vocês colocaram a Polônia, vocês colocaram outros países aí do leste europeu que faziam parte da União Soviética, tudo bem, aqueles três países lá, Estônia, Latóvia, né? Lá perto da Finlândia, tudo bem, vou supor, tudo bem, entendeu? E o Putin foi nesse tudo bem, falou, tudo bem, então, só que só não me coloca o meu filho, entendeu? Que é a Ucrânia. Só que só não me coloca a minha filha, que é a Bielorrússia, né? Só que a OTAN, entendeu? Ela se achou que, entendeu? Colocou a Polônia, colocou não sei o que, tal, Estônia, Latóvia, e foi colocando, tá? Falou, nós estamos aqui com 32, ou agora colocou a Finlândia e a Suécia, tá com 32 membros nessa OTAN aí, né? Aí apareceu o Zelensky e falou assim, nós vamos exterminar todos os russos que moram aqui, porque para entrar na OTAN, não sei se você sabe, né, Harumi-chan, para entrar na OTAN não se pode ter conflito interno.
Não se pode ter conflito interno. Por quê? Porque isso sim. gera Afeta. briga de raças, né? Então não se pode ter Sim. conflito interno. Então o que que o Zelensky falou assim? Ah, não tem conflito interno, nós vamos eliminar todos os russos, entendeu? Nós vamos eliminar todos os russos que tem aqui na Ucrânia e nós vamos entrar na OTAN. Você aceita? Aí a OTAN falou assim, ok, ok, manda embora todos os russos, né? Manda embora, né? Não elimina, né? Manda embora, né? E fica tudo certo. Aí você entra na OTAN igual a Polônia entrou. Aí o Zelensky falou assim, ah, ok, então vou mandar embora. Só que o que aconteceu? Os russos que estavam lá com as terras, tudo lá, não queriam sair do terra deles. Né? Você, ah, mas eu planto uva aqui já faz 2000 anos, nossa família planta uva aqui faz 2000 anos, trigo faz 2000 anos, por que que eu tenho que sair daqui, né? Ah, você não quer sair daqui, então nós vamos. Aí falar, ah, tudo bem, então nós vamos contratar um exército, eles trouxeram o exército, né? Que tem o símbolo do, como fala, o símbolo dos nazistas lá. E eles começaram a exterminar os russos da Ucrânia. Aí o que que o Putin fez? Falou assim, em 2008 isso, 2008. Aí o Putin falou assim, ah, não, eu vou, isso daí tá errado, entendeu? Tá errado. Eu não, a Ucrânia e a Bielorrússia, né? Como que chama Bielorrússia em português? É, é, a Ucrânia, Harumichan, é a Ucrânia e depois em cima da Ucrânia tem um país também que chama Bielorrússia, que deve ser Bela Rússia em português, né? Aí tem esses dois países você não me coloca dentro da OTAN, entendeu? Você pode colocar Estônia, Latóvia, não sei o que lá, pode colocar todo mundo. Menos esses dois países você não coloca, porque esses dois países são minha família. Eu sou primo dele, eu sou primo. Aí você fala assim, "Ah, mas como que o cara tá falando que é primo, não sei o quê? Porque lá dentro da Ucrânia e lá dentro da Bielorrússia vivem russos. Aí você fala assim, ah, não, mas o cara o Zelensky ele vai separar. Separar como? O Zelensky vai falar assim, ó, larga esse sítio que você tem aqui, ó, entendeu? E vai e volta pra Rússia. Aí o cara fala assim, ó, mas peraí, como que eu vou largar esse sítio, sendo que eu tô aqui 2000 anos? Eu não quero largar esse sítio. Ah, vai falar, ah, tudo bem então. Aí o que que eles faziam? Ia lá e matava o cara. Condenava o cara à morte. Ele sumia. Aí o que acontecia? Falou assim, ó, pelo amor de Deus, Putin, Putin, salva a gente, entendeu? Salva a gente. Porque a gente tá sendo morto aqui na Ucrânia e ninguém salva a gente, entendeu? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aí você fala assim, aí o Putin advertiu em 2008, 2009, 2010, 2014, ele advertiu, o que que ele fez? Ele invadiu Crimeia, tomou Crimeia, falou assim, oh não, tomou a Crimeia, tal, que é o que estava acontecendo lá, porque lá é uma ilha estratégica da Ucrânia, e a Ucrânia estava cometendo isso lá. Só que por que que a Rússia conseguiu invadir lá mais facilmente? Porque lá 60 ou 70% dos moradores que moravam na Crimeia eram russos. Aí a Rússia falou assim, não, aqui é da Rússia. Aí os 60% dos russos falaram assim, não, aqui é da Rússia. E os outros 40% que eram os ucranianos ficaram quietos. Falou assim, aqui é a Rússia. Ah, então tudo bem, aqui é da Rússia. Aí a Rússia dominou em 2014 e continuou falando para os Estados Unidos e para a OTAN. Falou assim, não, a Ucrânia e a Bielorrússia não. A Ucrânia vocês podem colocar a Finlândia, a Itália, o Japão, qualquer lugar que vocês quiserem. Mas esses dois países não, porque esses dois países vivem muitos russos dentro deles, desses dois países. E isso aqui a OTAN não. A OTAN, quando esse Zelensky, o primeiro-ministro Zelensky assumiu, acho que em 2019, 2018, 2019, falou assim, não, eu vou entrar na OTAN. Aí a Rússia falou assim, ó, oh, mas que negócio é esse? Como assim entrar na OTAN, sendo que tem um monte de russo morando aí? Como que você quer entrar na OTAN se tem um monte de russo? O que que você vai fazer com esses russos que estão morando aí? Aí ó, a Rússia queria inclusive repatriar esses russos, quer dizer, que moravam na Ucrânia. Só que os russos que moravam na Ucrânia eram aqueles analfabetos, eram aqueles caras que só plantava trigo durante gerações e gerações.
Aí os caras falaram, não, você tem que sair aqui da. Mas como que eu tenho que sair daqui se a minha família vive 2.000 anos aqui? Aí o que aconteceu? Começou a acontecer chacinas, mortes, assassinatos cometidos pelo governo ucraniano. Só que na mídia ocidental você vê isso. Mas então, já foi a guerra aí. Já Então, começou. então começou a guerra. Por quem? Pelo presidente da Ucrânia. Por isso que existe hoje em dia, inclusive o Brasil, eu tenho que aplaudir o Jair Bolsonaro, porque ele está neutro nisso daí. Brasil, Índia, quase todos os países da África, muitos países do Ocidente aqui da Ásia, do Oriente da Ásia, eles não estão apoiando essa guerra. Por quê? Porque eles veem as duas faces. Eles não só veem Facebook, Instagram, entendeu? YouTube, eles não estão vendo só isso. Eles estão vendo outras mídias, entendeu? Que é basicamente mídias que tem geração chinesa, entendeu? Aí você fala assim, ah, não, mas é controle mental da China. Tudo bem, vamos supor. O controle mental da China e um controla o outro, entendeu? Vamos supor. Mas se você for ver a base, a lógica, entendeu? Uma pessoa, né, igual eu falei pra você desde o começo, briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Por quê? Porque a gente não conhece o que aconteceu. A gente não pode falar assim, ó, o Putin que deu o primeiro tiro, entendeu? Sendo que ele já vem advertindo isso desde 2008. Por isso que ele tem tanto respaldo mundial. Metade do mundo apoia ele. Isso é inegável. 41 países. Se você pesquisar aí, Harumichan, no seu Wikipedia, na sua Google, quantas pessoas apoiam, né, a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia? 41 países. Quantos países existem no mundo? Fala pra mim. Quantos países existem no mundo, Harumichan? 204 países registrados na ONU. 204 países registrados na ONU. 41 apoiam os Estados Unidos. E o resto? O resto não apoia por quê? Tá neutro por quê? Esse é outro lado da moeda que ninguém vê, ué. Ninguém vê. Esse é outro lado da moeda que a gente tem que mostrar, que a gente tem que falar a verdade. Ou não? Ou não? Ou a gente tem que só ficar vendo Mickey Mouse e comentar se o McDonald's está mais caro ou não. Ou ver qual que é o preço da Budweiser aí na Irlanda. Não é? Hum? É uma questão de escolha. É uma questão de escolha, né? Só que aqui a gente não tá para isso. A gente não tá aqui para perder tempo e jogar tempo afora, entendeu? A gente tá aqui para passar a informação verdadeira, né? Para a pessoa que for ver aqui, né, ao vivo ou depois, sei lá, Hum. ter noção do que é. Ter noção do que é, entendeu? Se a pessoa não tiver noção do que é, então a pessoa, né, não entende nada. Se a pessoa não entende nada, né, é uma escolha dessa pessoa, né? Mas se você for ver os fatos, né, você vai negar que existe duas caras nessa moeda? Ou tem moeda de uma cara só? Você já viu uma moeda de uma cara só no mundo? É, Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Nem na Groenlândia, nem, sabe, nem no Alasca, nem no interior do Tibete não tem moeda de uma face só, não é? Ou tem? Então é não isso que a sabia. gente tem que passar, entendeu? Isso que a gente tem que passar, as duas faces. As duas faces, não tem esse negócio aí. Eu acho assim, cada um tem que pensar de uma forma, né, acho que é importante, né? Mas eu nunca vi. Eu nunca vi uma moeda de uma face só.
você tem a coragem de pegar uma pedra e jogar na cara do Putin? Eu não teria. Obviamente eu não tenho. Por quê? Porque cada tema tem duas faces. Cada tema tem duas faces, ou não tem? Ou não tem? Você não vai nem ouvir, né? O que a outra face vai falar e vai jogar uma pedra na Rússia. Não, eu sou. Né, não tem aquelas pessoas que botam aquele brooch da Ucrânia assim no peito assim e sai andando na rua assim? Aquele lá o que que é? Uma pedra na face da Rússia. Você sabe por que que você está usando esse brooch azul e amarelo? Eu quero ver quem sabe. Quero ver quem sabe. Traz aqui uma pessoa aqui para falar. Ninguém sabe, ninguém sabe. É fashion. É fashion. É bonito ficar a favor da Ucrânia, entendeu? É bonito. Por quê? Porque a mídia ocidental criou isso daí. Criou essa história, né? Que nós não podemos repetir. Por isso que nós estamos com o Carnívoro News. Para falar a verdade, ó, aqui, ó. Sim, Glauco Hideko certo. Takahashi, ó. Glauco Hideko Takahashi, ó. Isso é a verdade mesmo. A imprensa que fala é a maior mentirosa. Não é? Se você fala assim, ah não, a Rússia tá certa, vende, vai vender um artigo assim? Você vai vender aonde esse artigo? Vai na BBC, vai na CNN, vai na RAI, vai na Globo. Vender um artigo assim escrito aqui com todas as palavras, as fotos, tudo perfeito, tudo pesquisado. A verdade, Zelensky matou mais que o Putin. Vende isso daí na CNN? Vende na BBC isso daí? Quero ver vender, ué. O cara vai falar assim, isso é mentira. Onde que você pegou isso daí? Não, isso é fake news. Só que toda história tem uma moeda. E toda moeda tem duas faces. Pode trazer quem você quiser aqui, ó. Me, Qualquer me, moeda do mundo. não é, ué. Você que estava no Colosseu de Roma, ué. Onde que se começou a história da moeda, não é? Sim. Quando morreram os guerreiros de Roma, não colocava aqui no olho aqui dos guerreiros aqui o olho, a moeda aqui. Essa moeda tinha uma face só. Toda moeda tem duas faces, toda história tem duas faces, entendeu? Só que é difícil, né, para uma pessoa que é doutrinada, como fala, é dominada pela mídia ocidental, assumir isso daí. É difícil, realmente é difícil. Só que nós estamos aqui para, aqui ó, Sumie Matsuoka, obrigada pelas informações, boa noite. Ó, Boa Glauco noite. Hideki Takahashi, ó. E o pior é que o Japão está entrando no jogo dos Estados Unidos e a União Europeia vai só ser F, né? Vai ser só ser. É, o Glauco Hideki. Não, Sim. é isso daí, ué. É isso daí. O Japão, o Harumi-chan, você tá com seus pais aqui, você vai ver, ué. Hachigatsu, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, aqui no Japão. Eles vão ligar 9 usinas nucleares aqui no Japão, porque não tem mais gás da Rússia. O Japão, que está com previsão de um terremoto de magnitude 9,1. O Japão, hein, Harumi? O Japão que está com previsão de um terremoto de 9,1 na escala Richter. Em 30 anos, a Sim. possibilidade é 70 ou 80%. Em 30 Nossa, anos, sim. um terremoto de 9,1. Se der um terremoto de 9,1 aí na Inglaterra, cai até o Big Ben, ô Harumi-chan. Não é brincadeira. E a partir do mês que vem, Hatigatsu, Kugatsu, agosto e setembro, eles vão ligar 9 usinas nucleares do oeste do Japão. Do oeste do Japão. 9 usinas nucleares. Por quê? Porque as pessoas vão morrer de frio aqui no Japão.
Verão tudo bem, entendeu? Morre um ou outro ali de insolação, tal, entendeu? Agora no inverno todo mundo vai morrer milhares, entendeu? Então eles não podem deixar de ligar as usinas nucleares. Por quê? Porque eles fizeram esse pacto inexplicável com os Estados Unidos para brigar com a Rússia, não sei para quê, não sei para quê, entendeu? Não sei, não tem explicação. Um país que não tem uma gota de petróleo. O Japão não tem uma gota de petróleo, Harumchan. Nem, nem um peido de gás o Japão não tem. Aí Sim. foi obrigado pelos Estados Unidos a entrar nesse boicote aí ofensivo contra a Rússia. Aí a Rússia, o Putin, obviamente, né? Inclusive apareceu na live da semana passada a proibição da exportação de gás natural do deserto da Sibéria. O Putin proibiu. Aí o que o Japão vai ter que fazer? Vai ter que ligar 9 usinas nucleares para passar o inverno. E já pensou se acontece um desastre, um terremoto e quebra uma ou duas ou três, porque você sabe que o desastre em Fukushima está em andamento, né? Não sei se você sabe que o desastre em Fukushima está em andamento. Vai demorar 40 anos para eles conseguirem terminar esse desastre. Imagine se aparece outro aqui no Japão. Por quê? Tudo por quê? É porque o Japão, inexplicavelmente, por forças políticas, ele está entrando nessa guerra econômica contra a Rússia sem explicação nenhuma e está afetando os brasileiros que moram aqui de uma forma absurda, porque todo mundo é assalariado aqui, não consegue pagar a luz, então logo logo a gente vai ter que fazer a live no escuro, Harumi-chan, porque logo logo a gente não vai ter nem dinheiro para pagar a luz. Ou mesmo tendo dinheiro, a gente não vai ter a luz. A gente não É, vai ter a não, luz. não tem nem uma condição nem a É, outra. Ai, ai, ai. então é isso daí. É isso daí. É o que está acontecendo. Sim. E é o que a gente tem que passar, entendeu? A gente não pode ficar nessa daí, não, tal, entendeu? Porque esse apoio a favor das sanções da Rússia que o Japão fez, praticamente pode levar o Japão para falência total, porque já pensou? 9 usinas nucleares ligadas, um terremoto de 9,1 na escala Richter, que é o mesmo que deu em Fukushima, né, em 2011. Terremoto que tremeu tudo, entendeu? Fato. 9 usinas nucleares, vai que uma dessas daí, ou duas, ou três, ou as 9, entendeu? Acontece um desastre. Aí você fala assim, mas tem usina nuclear no Brasil, não acontece, obviamente. Por que não acontece acidente nuclear no Brasil? Porque no Brasil não tem terremoto. Vai falar, mas bigodinho, eu fui para Paris outro dia e lá em Paris tem 50 usinas nucleares. Tá certo, mas quando que foi a última vez que teve terremoto em Paris? Nunca teve terremoto em Paris. Qual que foi a última vez que teve terremoto em Londres? Nunca teve terremoto em Londres nesses últimos 50 anos, É totalmente diferente da situação do Brasil, do Japão. entendeu? Aí que vai, entendeu? Aí o que que você fala? Qual que é a conclusão? Conclusão é que o presidente e os assessores, o primeiro-ministro japonês e os assessores, eles ficam vendo só YouTube, Twitter, né? O japonês é vidrado em Twitter aqui no Japão e fica lá, não. O Putin que deu o primeiro soco, atacou a primeira vez, vamos defender a Ucrânia, entendeu? Você estudou o que que é a Ucrânia? O que que você, né, desde 2008 você sabe a história da Ucrânia? Os caras não sabem, entendeu? Não sabem. Não sabem. Queira que não aconteça, né? Queira, não tô falando que vai acontecer, né? Porque é um desastre natural da natureza, né? Queira que não aconteça, mas o Japão não precisava disso, né? Não precisava dessas 9 usinas todas ativadas. Obviamente, se tivesse o gás da Rússia,
né? E em contrapartida, o Japão, ele tem 4 ilhas, né, dominadas pela Rússia no norte de Hokkaido, que estavam muito perto de serem devolvidas, né? 4 ilhas enormes, hein? Que estavam muito perto de ser devolvidas e agora não vão ser devolvidas. O Japão só vai conseguir essas 4 ilhas se guerrear com a Rússia, mas isso é impossível. Então quer dizer, o Japão vai dar tchau para essas ilhas aí, 4 ilhas. Já, a Rússia vai ficar com essas 4. Só essas 4 ilhas que a Rússia vai ficar com elas por, né, por achar que é um direito dela, porque o Japão é, fez um embargo econômico, fez e praticamente abdicou dessas ilhas. O próprio Putin falou, né, que não vai mais comentar sobre essas 4 ilhas. O Japão perdeu 4 ilhas, né? E só essas 4 ilhas já valeu esse entrave que a Rússia teve com a Ucrânia, entendeu? Então o Putin ganhou todo o leste da Ucrânia, ganhou a Crimeia, vai ganhar o sul da Ucrânia e vai ganhar as 4 ilhas do Japão e vai ficar um país enorme. É isso daí, Harumi-chan. Vamos terminando. Esse número 1 aqui ficou meio longo, né, Harumi-chan? Mas vamos terminando aí. Mas deu um bom debate, a gente deu para Eu acho colocar que bastante coisa. é o conceito, né? Eu acho que a gente, né? Outro dia eu tava vendo o YouTube, assim, dos canais que, né, que são falados em língua portuguesa aqui no Japão, né? E o pessoal fala de lamen, sabe? Lamen japonês. O pessoal fala de yakiniku. O pessoal fala de Fujisan, sabe? Nada contra, eu acho fantástico, né? Quem tem possibilidade de falar de lamen, se o cara conhece, eu acho uma coisa maravilhosa, né? É uma cultura alimentar fantástica. Se bem que veio da China, né? Não sei se essa pessoa que tá fazendo essas lives sabe que o lamen veio da China, né? Mas eu acho que tudo tá valendo, né? Mas não encontrei nenhum canal que fala isso, entendeu? Que fala as 10 notícias da semana, entendeu? Não encontrei nenhum. Eu, inclusive, queria até pedir para Harumi-chan verificar aí se tem, né? Aí na Irlanda, ou se tem não sei aonde, na Inglaterra ou no Japão. Não Hum, tem. Por quê? Porque é um acredito assunto, que não. assunto entediante, né? Fala assim, 10 notícias. Ah, eu não quero nem ouvir falar disso, né? Eu não quero nem. Mas é, lembra que quando eu falei com você na primeira entrevista que eu fiz com você, né, que a gente não Sim, tem o princípio de agradar 100 pessoas, né? A gente tem o princípio de agradar uma sim, pessoa, mas com a verdade, né? Com a verdade. Às vezes exatamente, pode existir esse exatamente. atrito. Óbvio é que eu acho fantástico, né? Você tem que, sabe, ter uma opinião diferente de mim, porque você é uma pessoa, entendeu? Sim, porque a gente mostra os... então, a gente Exatamente, mostra os dois lados também. exatamente. E sempre foi assim, né, Sim, Harami? Então, sim, isso sempre, daí que vai começar a atrair as pessoas. Eu falo, peraí, né? com Ó, certeza. né? O bigodinho pensa de um jeito, pensa de, isso daí é fantástico, entendeu? Já pensou se nós dois ficar Sim, assim, sim. não, a Rússia tá certo, a Ucrânia tá certo, entendeu? Já pensou aquele negócio É, assim? é. Não, não, né? Ah, não, Ia continuar como todo mundo, né? Ia continuar então. como de sempre, o que Exato, já é o exato. natural. Exato, que é o que tá matando o YouTube, né? Não sei se você reparou aí, Sim, eu sinto até sim, dó. sim, sim. Não é que dó, né? Eu não tô na posição de sentir dó de ninguém, né? Todo mundo tem que sentir dó de mim. Mas eu vejo que tá doído os YouTubers, sabe? Os caras tão, assim, forçando a barra já. Fazendo coisa muito repetida, fazendo coisa sem graça, não é? Já passou do limite já. Os caras já não tem mais o que fazer. Já não tem mais o que fazer. Quem mexe com carne faz carne. Quantos, né? Harumi, quantos short stories de picanha assada tem? Não é? É uma avalanche de coisas que tem, entendeu? Sim. Então, quer dizer, todo mundo faz a mesma. Não, eu tenho 1 milhão de visualizações. Só que você vai ver o próximo vídeo do cara, tá quase a mesma coisa.
Então vai chegar uma hora que a pessoa vai, as pessoas que estão dando esse 1 milhão de visualizações vão ficar saturadas, entendeu? Vai ficar de barriga cheia. Sim. E vai chegar uma É, hora que esse 1%, né, 0,1 ou 0,0001% do YouTube, eles vão começar a procurar as notícias verdadeiras ou as notícias de duas faces, né? Que é o que a gente procura, né, vai procurar passar. sim. Ó, aqui, ó, dá uma lida aqui, ó, Harumichi, aqui, ó, Glauco Hideki Takahashi. Mais Japão? isso, Começou com o Japão? Ah, Glauco, aqui, achei. Glauco Hideki, mais isso é só que é mais 50 anos de idade que sabe o que aconteceu de verdade porque sabe a história. Tá falando assim que quem tem mais de 50 anos sabe a história. Ah, eu acho que não, né? Pessoas novas podem saber também. Pergunta quantos jornalistas ele sumiu lá na Ucrânia. Ó, o Glauco Hideaki Takahashi, ele tá assim, condizendo o que eu falei, né? Que Sim, sim. é, né, não sei se você reparou, Harumi-chan, que nas notícias da Ucrânia que adentram pelo Ocidente, né, pela CNN, pela BBC, eles procuram frisar escolas e hospitais. Eu não sei se você já reparou que tem uma tendência para isso, entendeu? Aí você fala assim, ah, não, mas é porque É, os russos atacaram, entendeu? Mas é, tem necessidade de frisar só escolas e hospitais e criancinhas, entendeu? Então isso daí já tá, o pessoal já tá começando a ficar saturado, entendeu, com isso. Falou assim, ó, mas de novo, entendeu? Criancinha morrendo, entendeu? Ué, tá, não tem alguma coisa de estranho nisso daí, entendeu? e eu acho que assim, todo mundo tá começando a perceber, não todo mundo, mas tem gente que já tá começando a perceber mesmo, né? Ainda mais que foi introduzido o fake news, assim, que a gente E chama hoje você em dia. reparou uma coisa que o Glauco Hideaki Takahashi falou aqui, e uma coisa que eu já venho percebendo há mais de 5 meses. Tem algum jornalista que fala um A contra a Ucrânia na nossa mídia ocidental? Tem que dar uma pesquisada pra ver, mas Não, mas acredito que assim, se você. tem, vai ser assim, 1 de 10. Não, um Se de tiver. 10, um de 10 não. Um de 10 não, Harumi. Não tem, Harumi. Pode pesquisar. Pode pesquisar aí que não tem. Você não acha estranho, não é? Se a Ucrânia se diz um país democrático, Ou é porque derrubaram, ou é porque derrubaram. não é? Se a Ucrânia se diz um país democrático, né? Tem que se ter pelo menos, né? Igual você falou, de 10 um, né? Então, se você vê 10 vídeos, né, de jornalistas ucranianos, um tem que mostrar a verdade, não é? Fala assim, ó, então aqui, ó, aqui teve fake news, né? Aqui, na verdade, né, quem matou esses, né, igual, eu não sei se você se lembra, né, eu não querendo alongar a live nem tal, né, mas já que a gente tá nesse assunto, eu não sei se você se lembra uma vez que passou na TV aqui do Japão, inclusive acho que no Brasil, acho que no mundo ocidental inteiro, de uma região lá que os russos dominaram, né, no começo da guerra. Lembra que no começo da guerra eles entraram em Kiev e tal, e tentaram Sim, dominar sim, Kiev, sim. aí não conseguiram, eles saíram fora, né? Lembra? Que eles saíram fora. Aí quando Sim, eles saíram fora, aí apareceram aquelas imagens de pessoas que já tinham morrido já há 5, 6 dias, 7, 8 dias, entendeu? Lembra? sim. Aí você lembra que tinha uns vídeos que falavam assim, ah, o corpo mexia o braço, isso daí era fake, sabe? Não sei se você lembra. Ah, Mas não é isso, não, não é eu isso, não é isso. não acho que cheguei a. Ah, sim, sim. Mas não é isso que mexia o braço. Tudo bem, vamos supor que seja fake, não mexeu o braço e tal. Mas você acha que em plena primavera da Ucrânia, um corpo vai aguentar uma semana intacto no meio da rua? Não vai aparecer um urubu, não vai aparecer um rato, não vai aparecer um corvo para comer essa pessoa, entendeu? É óbvio, é Sim, óbvio. sim. É óbvio, não é? Depois começa a apodrecer e tal, não é? Vai chamando.
né? Sim, Os sim, urupus, os corvos, os ratos, né? O sim, que sim. for. Não, mas os corpos estavam intactos. E o comentário era se os corpos se mexiam ou não. Os comentários eram assim, ah, mas aquele corpo lá, lembra, por exemplo, aquele corpo se mexia. Eu falei, não, mas se mexia não. Os russos entraram já fazia 15 dias. Se os corpos estavam mortos já há 15 dias, eles já tinham que ser comidos. Já tinha que estar, sabe, já se desfazendo. Mas o comentário das redes sociais, não. Ah, não, aquele corpo tava mexendo a mão. Não, aquele corpo tava com a cabeça levantada e depois não tava, entendeu? Isso não é comentário para depois de 15, 20 dias. Acho que era quase um mês, né? A Rússia tinha dominado aquela cidade já faz um mês. E a primeira Eu acho imagem que que não eles chegou a soltaram, isso. a primeira imagem que eles soltaram aqui na TV do Japão, aí falou assim, não, tem corpos na rua, né? Eles mataram civis, corpos na rua e tal. Aí os corpos, tudo assim, enfileirados na rua, assim, ó. Eu falei, ah, não. Aí qual que era o comentário? Ah, não, o corpo tal mexeu o braço. Ah, não, mexeu a cabeça. Ah, não, tava com a cabeça virada para um lado, agora tá com o outro. Mas esse não é o problema. O problema é que os soldados russos invadiram essa cidade há 30 dias e os corpos estavam lá, como se tivessem sido mortos ontem. Hum. Só que ninguém indaga isso daí. Passou, aí passou nos stories. Ah, passou, isso passou, entendeu? Não vamos relembrar o que nos é incômodo, entendeu? Não vamos relembrar o que nos é incômodo. E ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. A Rússia malvada matou todos os civis ficaram deitados na rua, certinhos ali na avenida, né? Não ficou aquela foto. É a CIA, né? Diz que tirou, que é a CIA ou se é a BBC, não sei. Eles tiraram a foto assim numa avenida assim e os pontos pretos assim, ó, certo? Depois de 30 dias. Será que não tem um urubu na Ucrânia? Essas são as questões, assim, que Então, tem que se é isso questionar, daí que não eu se falo, mexeu Harumi. ou É não. isso daí que eu falo, Harumi. Tem coisas que você fica sem resposta. Aí você começa a estudar, então, falando, ó, peraí, né? Aí, é verdade, né? É verdade, velho. Pela biologia, né? Se um ser humano Tinha que estar em ele decomposição e e ele atrai animais sim, naturais. sim, com Obviamente ele certeza. atrai. Predadores, né? Porque Então, é o ciclo da natureza. aí você fala, né? Igual eles falaram assim, ah, é porque não tinha ninguém para guardar os corpos, né? Igual os ucranianos falaram, né? É porque nós estávamos em guerra, não tinha ninguém para guardar os corpos, eles ficaram expostos por vários e vários dias. Você ficou exposto por vários e vários dias. Eles não tinham, tinha que estar, um tinha que estar sem braço, um tinha que estar sem cabeça, entendeu? Por quê? Porque os predadores naturais iam comer, ué. Ou tá escrito ali nos corpos, tipo assim, ó, não coma esses corpos, né, de ucranianos que foram mortos pelos soldados, porque a gente vai tirar foto daqui 30 dias. Olha a ridicularidade. É, Então, por isso, por essas e outras, muita gente me discrimina, quer me esfaquear, mas eu não posso, eu não posso esconder a verdade. A verdade é essa daí, entendeu? A moeda tem duas faces, entendeu? Toda moeda tem duas faces e seria muita ignorância a gente não olhar para as duas faces, entendeu? E quanto mais você olhar para as duas faces, você vai ver que tem alguma coisa estranha, entendeu? Tem alguma coisa de podre no reino da Inglaterra. Não foi Shakespeare que falou isso daí? Ou eu tô enganado? Tem alguma coisa de podre no reino da Inglaterra. ai, Então, Harumi, vamos ué, terminando a nossa live, porque a gente tem aquelas 100 perguntas ainda para fazer para Harumi-chan. É eu que vou fazer sim, para Harumi? sim. Ah, tá. Então, Harumi-chan, obrigado. Desculpa aí qualquer incômodo, Ai, né, se eu incomodei ai, você com obrigada pra algum você, nossa. pensamento, né? Mas é aquele negócio Não, que eu falei para você. Eu acho que tá é certo. super, Sim, sabe?
é construtivo a gente ter opiniões, né, diversas, né? Eu acho que a gente Com tem que certeza, ter com opiniões certeza. diversas mesmo e nesses 1 ano e meio, 2 anos que a gente faz aí as lives aí e tal, eu acho que Sim, como pessoa, né, eu acho que você cresceu muito. Eu, né, fico feliz em ver que você, né, tem uma opinião própria, que você, né, sabe pensar, né? E isso daí, é isso daí, bola pra frente. Eu acho que sim, você sim. não tem que agradar a mim nem a ninguém, né? Eu acho que se você tiver um pensamento, a hora que você deitar na sua cama, colocar a cabeça no travesseiro e você tiver clean, né? Você tiver clean, falar, pô, Hum, eu acredito, sim. não tem nada a dever pra ninguém, né? É, mas eu acho que esse que é o legal mesmo. Quando a gente ouve opiniões diversas e a gente para pra pensar em umas coisas, a gente vai e analisa, né? Porque o caminho fácil é você só falar, ah, eu penso diferente, mas vamos concordar, sim, sim, por exemplo. Aí a pessoa nunca vai saber o porquê que pensa diferente. Exatamente. Eu acho que, né, apesar de você ser nova, né, eu acho que é, né, você tem a sua opinião, você fala tal, e eu acho que isso daí eu acho que é essencial, né? É essencial daqui pra frente, né? O primeiro mundo te espera, né? Eu acho que e no primeiro mundo não tem mentira, não tem duas versões, Sim, sabe? Ou você é o que você é, ou você é o que não é, né? Então, não é, jamais fique em cima do muro, entendeu? As sim, sim, pessoas do primeiro mundo, né? Eu não vou dizer que a Europa é o primeiro mundo, entendeu? Mas as pessoas do primeiro mundo, né? São pessoas que não sabem sim, mentir, né? Porque a mentira é uma vergonha, né? É uma vergonha para a pessoa que está expelindo essa mentira, né? Então, ter opinião própria é tudo. É tudo. Qualquer lugar que sim, você for, uma festa, ou um encontro, ou um jantar, ou uma escola, uma reunião, ou trabalho, entendeu? Mesmo que você, sim, né, esteja errado ou você esteja diferente dos outros, vai soltando suas opiniões e, né, sim, se você entender que você tá certo ou tá errado, você vai explicando também, né? Olha com nos certeza. olhos das pessoas, né? Jamais fuja dos olhos das pessoas, né? Que é lá onde que tá a verdade, né? E isso daí que vai criando uma grande pessoa, né? Não fugindo, não se esquivando, não concordando quando tem, né? Não tem que concordar, entendeu? Sim, sim. E isso daí vai criando uma grande pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Seja no Japão, Sim, seja no com Brasil, certeza. né? Com certeza, A com grande certeza. possibilidade que se for no Brasil você vai ser esfaqueado ou baleado, né? Mas